Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou fazer igual aqueles pregadores famosos, sabe? Quando eles chegam na igreja, estive pregando lá em... Na verdade, irmãos, na minha vida está bem corrida mesmo. Bem corrida. Nós ficamos sexta, sábado e domingo numa igreja lá em Londrina. O Rudy estava junto, o Ministério de Louvor da igreja estava junto. Chegamos na segunda, na terça eu preguei na igreja. Na quinta eu viajei para Brasília. Cheguei no sábado, fiz um casamento, Ministério Casados para Sempre. Fui dormir 2:30 da manhã. Hoje de manhã preguei na igreja, à tarde estava no culto das 17. E de lá eu vim direto para cá. Então assim, eu vim mesmo, irmão, porque eu amo muito o pastor Valdir e eu amo vocês. É verdade, vale a pena estar aqui com vocês. Amém, minha irmã, glória a Jesus. Eita glória. Linda, a irmã forçou a barra. Amém. Abra sua Bíblia na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero trazer uma palavra bem pastoral essa noite, visto que é Santa Ceia. E eu quero que você me dê sua atenção de presente essa noite. Capítulo 5 da primeira de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Doce presença, oh, Espírito Santo. Doce presença, Glória a Jesus. Presença de Deus. Doce presença, doce presença, doce presença de Deus. Aleluia. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade no meio de nós. Aleluia. 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 Ninguém é maior do que tu, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Santo, Bendito é o teu nome. doce, Bendito é o teu nome. Espírito de Deus. Diga isso, irmão, diga isso. Santo e doce. Santo, doce, Espírito de Deus. Santo, doce, Espírito de Deus. Santo, doce, Espírito de Deus. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade no meio de nós. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Fique à vontade. Aleluia.
vida. Aleluia. Ele pode falar o que Ele quer falar essa noite neste lugar. Aleluia. Vamos ler a Bíblia, irmão. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15, verso 16. Diz assim, verso 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo, em absolutamente tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assente, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu sei que temos ainda o trabalho da Santa Ceia. Eu orei mesmo, irmão. Pedi a Deus o que eu poderia ministrar essa noite aqui de Santa Ceia do Senhor. Nós também tivemos Santa Ceia hoje de manhã. E eu pensei em muitas palavras, inclusive uma que eu acabei de fazer e pregar lá em Brasília agora, na igreja mais linda que eu já fui na minha vida, na estética e aparência, foi essa igreja que eu fui em Brasília agora. E o Senhor Jesus colocou em meu coração ministrar a vocês uma palavra pastoral, uma palavra que amanhã, quando você sair daqui, hoje à noite quando você sair daqui, amanhã quando você for para o teu trabalho, amanhã quando você for para a faculdade, para o colégio, amanhã quando você sair cedo para trabalhar, você tenha a graça de Deus de saber como usar essa palavra que você ouviu aqui na sua vida prática. Olha aqui para mim. C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século passado, ele disse que um pregador tem que ter a graça de Deus de pegar uma flecha do mundo bíblico e lançar essa flecha para o mundo contemporâneo. O que a gente tem visto nas igrejas nesses últimos tempos é que os pregadores, eles pegam uma flecha do mundo bíblico e aplicam para o mundo bíblico, e o indivíduo, quando termina o culto, ele está perguntando: tá, mas como que isso eu vou aplicar na minha vida prática? Como que eu vou lidar com isso no meu casamento amanhã de manhã, hoje à noite antes de dormir? Como que eu vou aplicar essas verdades lindas, fantásticas, maravilhosas, uma exegese tremenda, uma hermenêutica invejável, uma homilética tremenda, mas como eu vou aplicar essas verdades para a minha vida cristã? Esse grupo de pregadores não é o pior é aqueles pregadores que estão pegando uma flecha do mundo contemporâneo e aplicando-a na igreja para o mundo contemporâneo. Pregam filosofias, conceitos, ideologias, e a pessoa fica perguntando: e o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Por isso que C.S. Lewis, muito contextualizado com a palavra de Deus, ele diz que o pregador tem que pegar uma flecha do mundo bíblico e aplicá-la ao mundo contemporâneo. E eu creio que eu já li esse texto mais de 20 vezes, já preguei nesse texto muitas vezes. Nós estamos dando uma sequência na igreja de ministrações na terça-feira sobre vida cristã. O que é vida cristã? Quais as lições que precisamos extrair da palavra para aplicar na nossa vida cristã? E nessa noite de Santa Ceia, o Senhor Jesus colocou em meu coração voltar a esse texto.
As verdades aqui, elas são muito grandes. Se nós fôssemos pegar cada uma dessas frases para extrair mensagem, nós passaríamos dias pregando sobre isso. Por exemplo, falar sobre regozijar-se sempre. Quantas mensagens poderíamos pregar sobre isso? A alegria. Quantas mensagens poderíamos pregar sobre orar sem cessar? Quantas mensagens poderíamos pregar sobre em tudo dai graças? Tudo é o que, irmão? Eu me lembro uma vez, pastor Ricardo Gondim explicando que o indivíduo estava tentando explicar tudo na Bíblia, e ele disse: tudo do hebraico é isso, tudo do grego é isso, e tudo no português é isso. Disse 3 coisas e disse a mesma coisa nas 3 coisas, porque tudo em hebraico, em grego, como diz o pastor Juscelio, em arcaico, é tudo em português. E Paulo está dizendo: em tudo dai graças. Pensa, quanta coisa poderíamos pregar sobre isso. Mas especialmente no verso de número 19 ele diz: não extingais o Espírito. Não vire as costas para o que o Espírito está fazendo, para as manifestações do Espírito. Não apague o Espírito, não sufoque o Espírito. Fluam no Espírito, preste atenção nisso. Ele diz: não desprezeis as profecias. Que profecias? As bíblicas, dos profetas contemporâneos. Quais profecias que eu não posso desprezar? Ele diz: ponde tudo à prova, retende o bem. Cada uma dessas sentenças não são palavras, são sentenças. Não são apenas frases ou palavras, são palafrases, palavras com efeito de frases. São sentenças para a nossa vida cristã. Por exemplo, quando Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre. Se tem alguém que tem legitimidade para escrever para a 4ª D, quero viver de Foz do Iguaçu, esse texto é Paulo. Se tem alguém que pode com toda clareza cobrar isso da igreja, é ele. Foi ele mesmo que diz: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Aqui ele está dizendo: regozijai-vos sempre. Paulo está dizendo que nunca pode faltar alegria na vida de um cristão verdadeiro. Irmão, olha aqui para mim. A alegria e a felicidade são 2 coisas, não é a mesma coisa. A felicidade depende das coisas. A felicidade depende de quanto dinheiro você tem no bolso, da surpresa que você recebeu, do presente que você ganhou. A alegria é outra coisa. E esse é um assunto para a vida cristã tão importante, que Paulo escreve uma carta inteira que traz o título: a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. E quando ele escreve Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre. E parece que as pessoas não estavam ouvindo, e ele grita: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quando eu leio as palavras de Paulo para uma noite de Santa Ceia como essa, eu entendo algumas coisas. Não é sobre isso que eu vou pregar, estou introduzindo a minha fala essa noite, mas eu entendo algumas coisas. Primeiro, a alegria é absolutamente possível. Veja que não é uma opção. Veja que Paulo não está falando de acordo com a sua situação financeira, sejam alegres. Não, isso é uma ordem. A D, quero viver. A 4ª D, quero viver. Alegrai-vos sempre. Pastor Adalberto, alegrai-vos sempre. Pastor Valdir, esteja sempre alegre, porque a alegria é totalmente possível. Mas não só isso, a alegria não é tão somente possível, absolutamente possível, mas a alegria do Senhor, ela independe de circunstâncias. Escute isso. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Não é quando você tem dinheiro, não é quando tudo vai bem, não é somente quando você está com saúde, não é somente quando você está rodeado de amigos, não é somente quando você vem à igreja no domingo à noite, no culto de Santa Ceia. Paulo diz: alegrai-vos sempre.
De manhã alegre, de tarde alegre, à noite alegre, na segunda alegre, na terça alegre, na quarta alegre, na quinta alegre, na sexta alegre, no sábado alegre, no domingo alegre. Por quê? Porque Ele dá a receita, Ele diz aonde está o endereço e o nome da nossa alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Você não é alegre nas coisas, você é alegre no Senhor. Se fôssemos pregar sobre isso, quanta coisa poderíamos ministrar essa noite. Isso é vida cristã. Porque eu conheço pessoas que quando estão com dinheiro no bolso, elas são alegres. Quando estão sem dinheiro, elas não são alegres. Conheço pessoas que quando estão com saúde, elas são alegres, mas quando estão tristes, quando estão doentes, elas ficam tristes, urumbáticas, apáticas, enclausuradas. Eu me lembro, a título de introdução, que eu fui visitar a irmã Meirinha, a esposa do pastor Valtinho. Creio que já contei isso. Eu estava indo pregar em Juazeiro do Norte. Fiz questão de fazer uma escala em Fortaleza para visitá-la na UTI. E eu conheci a irmã Meirinha, tudo bem. De repente ela começou a ficar doente. E ela foi parar na UTI. Cheguei na UTI, ela estava sem dentes. Ela estava pesando 32 quilos. Ela estava sem cabelo. E ela estava em cima de uma cama, com um catéter, com uma sonda, tomando um soro. Não podia falar, toda operada, não se recuperou da cirurgia. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela sala, ela pegou a minha mão e disse, balbuciou, você aqui. Ela não estava acreditando que eu tinha ido ali visitá-la. Eu disse, eu vim, irmã Meire, e no meu coração eu não encontrava nada para dizer para ela. E quando te faltar a palavra, irmãos, quando você não souber o que falar, não fale. Cite a Bíblia. Eu segurei a mão dela e ela apertou a minha mão e eu comecei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. E eu vi que as lágrimas dela começaram a correr. E ela queria me dizer alguma coisa, e eu não conseguia ouvir o que ela queria dizer, eu não conseguia entender. Eu chamei o Felipe, o filho dela que estava com a gente agora no último revisão de vidas. E o Felipe disse para mim, pastor, ela está dizendo que ela está muito alegre que você está aqui, e daqui a pouco nós nos encontraremos na eternidade, porque a alegria independe das circunstâncias. Deus está aí dentro de você, meu irmão. Deus está aí dentro de você, minha irmã. Levante a cabeça. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que problema que dinheiro resolve não é problema. Problema, dinheiro não resolve. Mas Ele está dentro de você todo dia, o dia todo. Levanta a mão e dá um grito nesse lugar. Aleluia. Paulo diz, alegrai-vos sempre. Segundo o conselho para a vida cristã que ele dá, ele diz orai sem cessar. Também não é sobre isso que eu quero pregar essa noite. Eu apenas estou citando o que Paulo diz. Eu acho fantástico essa palavra de Paulo, orai sem cessar, em todo o tempo. Perguntaram a um grande homem de Deus, você ora muito? Ele disse, eu não sei se eu oro muito, mas eu não passo 15 minutos sem orar. Orai sem cessar. Sábado à noite nós vamos ter as 24 horas de oração. Eu cheguei, o pastor estava falando sobre isso, e Deus deu uma palavra para Lara sobre isso. O ano passado fizemos 24 horas de oração. Esse ano não fizemos nenhuma ainda, estamos no mês 6. Toda vez que eu vou tentar marcar 24 de oração, aparece um compromisso, aparece uma coisa, aparece uma agenda, não dá para fazer, e nós estamos nessa luta. E agora nessa eu marquei sem consultar ninguém, vamos fazer, acabou a história. Eu me recuso a fazer uma festa de celebração sem antes estar com Deus. Eu me recuso a fazer o aniversário da igreja sem passar 24 horas primeiro com Ele. Escute o que eu vou lhe dizer. Orai sem cessar é uma das recomendações mais fantásticas que Paulo deixa no seu legado teológico. Orai sem cessar.
essa palavra de Deus a nós essa noite. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pelas orações da segunda-feira. Aqui está o resultado disso, irmão. Não parem de orar. Por favor, se você puder ouvir um conselho de um pastor, não pare de orar. A Lara teve uma visão, a pastora Lara, ela chegou em mim e falou assim: amor, sabe o que Deus me falou? Eu falei: o que, amor? Ela falou assim: vocês não quiseram gastar tempo comigo, ou investir tempo em ficar comigo. Agora vocês têm que ficar gastando tempo com questiúnculas. Tudo aquilo que era para mim fazer, vocês vão ter que fazer, porque vocês não ficaram comigo. Irmão, Deus tem centenas de formas de falar conosco. Nós só temos uma forma de falar com Ele: orando. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sem nenhuma falsa modéstia, eu poderia pregar centenas de palavras aqui essa noite. Deus me mandou trazer essa palavra pastoral: orai sem cessar. Não deixe apagar as lâmpadas neste lugar. Continue o clamor, a intercessão, a adoração, a proclamação. Não. Satanás tem que saber que existe nessa cidade gente que tem intimidade com o céu. Com o céu. Aleluia. Orai sem cessar. Aleluia. Depois ele dá o terceiro conselho, ele diz: em tudo dai graças. É sobre isso que eu vou pregar essa noite. Em tudo dai graças. Diga assim: em tudo dai graças. Gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa que recebeu algo, de alguém que lhe prestou um serviço, um empréstimo, um auxílio, um favor, e assim por diante. Dr. Charles Flint, ele disse que não existe um tempero melhor no mundo. Escute isso, irmão. Escute isso. Não existe um tempero melhor no mundo com mais sabor do que a fome. Por isso ele recomenda: vivamos com atitude de alma faminta para fazer jus à fartura que Deus tem nos dado. Não, eu vou repetir isso. Você precisa entender o que eu estou pregando essa noite. Você vai saber por que eu vou falar sobre gratidão. Esse Dr. Charles, ele diz que não existe um tempero melhor no mundo com mais sabor do que a fome. Por isso, quero viver. Vivam com atitude de almas famintas, porque Provérbios 27:7, Salomão fala: para a alma faminta até o amargo é doce. Para uma alma farta, ela pisa o favo do mel. Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Tem um pastor que eu conheço que ele diz assim: o dia do favor, ele antecede o dia da ingratidão. Meu Deus, como eu queria que isso fosse uma mentira, pastor Valdir.